estamos aqui hoje para fazer essa live para falar sobre alimentação, né? O que é alimentação, que uma boa alimentação pode trazer de benefícios para a sua saúde. Vamos falar um pouco sobre dores, inflamação, né? Doenças inflamatórias e como os alimentos podem ajudar nesse processo. Então, se você já está por aí, vai chamando todo mundo para participar dessa live, porque essa live tem um conteúdo super bacana, super importante para você levar para a vida. Então vai compartilhando, chamando todo mundo para iniciarmos aqui essa live. Enquanto isso, né, para iniciar então essa conversa, esse bate-papo, vamos iniciar com uma oração, pedindo mesmo a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a intercessão para esse momento, para essa conversa, né? Que o Senhor Jesus esteja presente, iluminando, né, nossos caminhos, nossos passos e que aqui a gente tenha um bom momento, né, de estudo, de esclarecimento, de tirar dúvidas. Então, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vamos lá. Quem já está aí, manda um oizinho. Já compartilha essa live, vai chamando todo mundo e vamos começar. Bom, eu fiz aqui, fui fazendo anotações aqui durante a tarde de hoje e tem assunto aqui para a gente ficar umas 3 horas aqui falando sobre alimentação, nutrição, saúde, bem-estar, que é o assunto que eu gosto muito. Né? Eu trabalho com nutrição, principalmente na parte de emagrecimento familiar, né? Porque quando uma pessoa vem me procurar dizendo que precisa perder peso por algum motivo, por questões de saúde ou mesmo de estética, eu já pergunto como que é o ambiente onde essa pessoa vive, né? Porque se tem um ou mais pessoas na casa que também precisa passar por esse processo, eu já chamo junto, porque quando se faz em grupo, em família, é mais fácil para chegar no resultado, né? Porque é muito complicado quando você tem uma pessoa em casa que fica ali te sabotando, pedindo comida de fora, pedindo pizza. E aí você tá naquela dieta regradinha. Então chama todo mundo para participar disso daí também. Então vamos lá, né? Em primeiro lugar, nessa conversa, nós vamos falar sobre saúde. O tempo todo falando de alimentação que promove saúde e não só no emagrecimento em si. A parte do emagrecimento vai ser uma consequência da retirada desse, né, da inserção ou da retirada desse alimento. Então, porque o que acontece? O organismo, a pessoa que busca um emagrecimento, primeiro precisa analisar como está o organismo dessa pessoa, porque se estiver com o organismo doente, não tem emagrecimento. Então, às vezes a pessoa chega falando, eu quero fazer uma dieta, né, X. E aí eu vejo como que é hoje, né, o estado de saúde do organismo dela. Então já vem com uma alimentação toda desregrada e aí já quer partir para algo mais restritivo. Não funciona. A primeira coisa é fazer então uma desinflamação desse organismo para depois ela começar a ter resultados com a perda de peso. Por quê? Porque a obesidade, ela é uma inflamação,
né? Então, onde a gente tem células de gordura muito que toma muitas partes do corpo, né? Células desordenadas, células de gordura desordenadas, ali é um ambiente inflamatório. E assim como outras doenças inflamatórias. Então tem a obesidade, que é uma doença inflamatória, tem fibromialgia, tem intestino inflamado. Ou seja, onde tem inflamação é muito mais complicado de se perder peso. Então precisa desinflamar para depois perder peso. Mas então, falando um pouco sobre inflamação, entra os alimentos que ajudam, né, que promove ainda mais inflamação, seja a inflamação que for, se essa inflamação está trazendo dor ou não, porque tem inflamação que traz muita dor, como por exemplo a fibromialgia, né? Quem tem fibromialgia sabe que é bastante complicado, você dorme e acorda com dor o tempo todo. Principalmente quem está próximo aí, quem está vivendo menopausa, né, quem já passou dos 40 e poucos anos, sabe que é uma dor crônica e é bastante complicada aí de ser tratada. Então, quando se fala de inflamação, a primeira coisa é fazer a retirada dos alimentos que promovem ainda mais essa inflamação. Então, retirar os alimentos que trazem inflamação e colocar alimentos anti-inflamatórios, né, que vão ajudar a combater essa inflamação. Gente, e é impressionante, porque tenho certeza que todos esses alimentos fazem parte da sua rotina, que esses alimentos fazem parte da sua geladeira e que você nem sabe, né? Então vamos falar primeiro dos alimentos que causam inflamação, né? Então, eu vou falar de um alimento que é muitíssimo polêmico, né, que é a farinha de trigo branca, né, a farinha de trigo aí que está na culinária, né, que está no nosso dia a dia, presente em vários alimentos, né, então o pãozinho, né, os bolos, os pães, os produtos de padaria, esses produtos, eles tem glúten, né? Que o glúten é inflamatório. Mas assim, calma, né? Não vai tirando glúten, não vai tirando carboidrato, farinha de trigo assim, não. Precisa avaliar caso a caso. Mas saiba que a farinha de trigo sim é um alimento bastante inflamatório. Então, uma das coisas que eu faço mesmo na clínica é avaliar a quantidade de farinha de trigo que essa pessoa consome por dia, por semana, por mês e reduzindo aos poucos e dando alternativas, né? Alimentos, farinhas substitutas para que essa pessoa consiga, né, fazer suas preparações, comer o seu delicioso pãozinho com manteiga sem problemas. Um outro alimento também, alimentos, né, na verdade produtos alimentícios, não pode se chamar de alimento, são os produtos industrializados. Então, tudo aquilo que está embalado, empacotado, secado, no vidro, na lata, tá. Né, os alimentos que a gente compra, né, no supermercado lá, industrializado, prontíssimo, que você prepara em rapidinho, em minutinhos, aquele alimento está pronto. Então, saiba que esse alimento alimento de prateleira, né, que a gente fala, é alimento que está cheio de conservantes, estabilizantes, corantes, adoçantes artificiais, e tá cheio de coisas que a gente nem sabe o que é. Então eu costumo dizer lá, leia o rótulo dos alimentos. Se você não souber o que está no rótulo, não compre. Não compre ou compre bem pouco, né? Porque essas substâncias que tem nos alimentos que a gente não sabe nem pronunciar muitas vezes o nome,
são substâncias que ajudam a inflamar mais ainda o organismo, né? Então, para que você vai colocar mais inflamação para dentro de você, já para dentro de um ambiente que já está inflamado? Então, também é algo que a gente vai reduzindo bem aos poucos, gradativamente, para essa pessoa aí já ir se acostumando e o metabolismo dela já vai eliminando isso, já vai começando a dar respostas dessa inflamação, da saída dessa inflamação do organismo. Então, todos os produtos refinados, né, os brancos, então farinha branca, açúcar, sal, leite, que mais? Bom, arroz. Então, pensou em algo que é refinado, precisa consumir com um pouco mais de moderação, tá bom? Não fazer destes alimentos a grande base da alimentação. E daí a pessoa vira para mim e fala: ah, tá, o que eu vou comer? Você falou do arroz, do pão, né, do açúcar, do sal, do leite, e tá, o que eu vou comer? E aí eu digo: gente, todo o resto, tudo o resto, alimentos de verdade. Então você pode comer o arroz? Pode comer o arroz, pode comer o arroz branco. Eu costumo mostrar para a pessoa outras possibilidades. Então, eu não gosto de arroz integral de jeito nenhum. Eu ensino preparações com arroz integral que fica maravilhosas, deliciosas, mas não vai. Então faz um arroz semi-integral, né? Colocando parte do arroz integral no arroz branco, né? Faz os dois misturadinhos e gradativamente você vai aumentando essa quantidade de arroz. Ou reduz a quantidade de arroz branco. Mas aí tem feijão. Tem uma série, a família dos feijões. Então, gente, tem feijão de tudo quanto é tipo: feijão branco, feijão rosa, feijão verde, feijão fradinho, carioca, preto, um monte. E dentro da família das leguminosas, que é onde está o feijão, ainda tem lentilha, grão de bico, ervilha, soja, tem ainda outros. Então tem frutas, tem as hortaliças, tem as brascas, tem muita coisa, alimentos de verdade que você pode comer, né? Então a variedade é assim gigantesca, né? Deus é tão maravilhoso que Ele fez um alimento de cada cor, porque cada cor tem um nutriente diferente, né? E pensando nessa criação toda de Deus, Ele ainda fez, né? Se você olhar ao redor assim da natureza, você vai ver qual mais tipo de cor que tem do que a outra. Percebe que tem mais verde. Então, por que será, né? Será que é para a gente comer mais verde, né? Comer melhor, comer menos os outros alimentos, dar mais prioridade para ele, para esse tipo de alimento? Então, o alimento de verdade, o alimento vindo da natureza, alimento que tem árvore, né? Que veio do solo, eles são capazes de modificar a nossa genética, né? Modificar até o DNA da nossa célula lá. Então, se você nasceu numa família, né, que você herdou lá o DNA da sua mãe e do seu pai, mas um desses tem uma genética já que tem uma doença já, de repente seu pai ou sua mãe teve um problema de câncer, sei lá, câncer de mama. Então quer dizer que eu vou ter câncer de mama? Não, você herdou a genética, mas pode ser que você não desenvolva isso. Como assim não desenvolva? Por conta da sua rotina alimentar, dos seus hábitos alimentares, eles podem mudar o DNA da célula tanto para o bem quanto para o mal. Então é preciso tomar bastante cuidado mesmo com os alimentos que você escolhe para colocar dentro de você. Então, aí tá, tiramos os alimentos
que inflama, né? Então, voltando lá, os refinados, que entre as farinhas, o arroz, o sal, o açúcar, o leite e os produtos industrializados, e entra o que, né? Eu vou pegar aqui minha colinha porque a lista de alimentos é bem grande. Então entra, por exemplo, alho. Ai, não gosto de alho, credo, que ruim. Alho, ele tem substâncias anti-inflamatórias poderosíssimas. Como consumir o alho? Pega o alho, e gente, não é alho de potinho, tá? Não tem nada a ver, é alho mesmo, aquele que você compra lá, a cabeça e tira os dentes do alho e descasca e vai ficar cheiro na mão e tudo bem, isso resolve. Então, esse cheiro e aquele sabor marcante do alho é por conta das substâncias anti-inflamatórias. Como que consome, né? Como é que faz? Presta bastante atenção, gente, que é dica, assim, perfeita. Dá uma macerada no alho antes de você picar, né? Antes de colocar na panela. Então, dá uma macerada, uma amassada, sabe quando você faz com a faca, assim, mas dá aquela amassada, porque ali já faz a liberação de todos os compostos bioativos do alho. Aí você pica e coloca para refogar. Eu disse refogar e não disse fritar, porque quando você frita o alho, acabou os compostos bioativos, acabou a função do alho. Então é só dar uma refogadinha leve e consumir. Vou ficar com aquele gosto de alho o dia todo. Isso depois também você resolve, não tem problema. E lembre que quando você está sentindo ainda aquele gosto de alho, é porque ele está agindo ali dentro do seu organismo. Então deixa o bafinho de alho, né? Bebe bastante água, escova os dentes, masca o chiclete que está tudo resolvido. Outro alimento é o coentro. O coentro é um alimento que quando a pessoa sente o gosto, ela já torce o nariz, já tem, né, aquele gosto marcante. É uma relação de amor e ódio com o coentro. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. E aí, como que eu convenço, né, aos meus pacientes a consumir o coentro? É dizer que o coentro ele é um excelente alimento contra os metais pesados que a gente consome, que está no nosso organismo. Então, cromo, alumínio, esqueci o nome dos dos alumínios aí, tabela periódica, por favor. Então, esses metais pesados que a gente consome, às vezes vindo da própria alimentação, muitas vezes vindo da alimentação, tanto na fabricação desses alimentos, né, na produção desses alimentos, pode ser liberado esses metais pesados, quanto pelos agrotóxicos, né? Também vindas de alimentos naturais mesmo, do próprio solo. E o coentro, e aí a gente consome, né? Não tem outro jeito. Nós temos uma quantidade de metais pesados no organismo, mas quando isso é muito elevado, então precisa de alimento certo para fazer a eliminação desses metais pesados. Mas como que eu sei que eu tenho metal pesado no organismo? Através de um exame de sangue. Então, quando você for ao médico, pede lá o exame para avaliar a quantidade de metais pesados que tem no organismo, né? Para começar a fazer uma limpeza já. O negócio é sério aqui, é limpeza mesmo. Cebola. Outro alimento que muita gente torce, né, o nariz, mas é um alimento maravilhoso, né, tanto para fazer as preparações assim no dia a dia, refogar um alimento, quanto a casca dele, né? Então, por exemplo, a cebola roxa,
né? Você pode consumir, cortar a cebola para fazer um refogado com a própria casca. Lava direitinho, corta com a casca e come, porque depois que ela esquenta, essa casca desaparece. Você nem percebe que ali é uma casca. Então, ótima. Ou então você guarda essas cascas. Toda vez que for descascar uma cebola, vai guardando a casca num potinho de vidro. E depois essa cebola você pode usar para essa casca, você pode usar para fazer um chá para resfriado, né, para uma gripe assim, que ele é super super bom também. Mas gente, olha só, antes de dar continuidade aqui nos alimentos, não adianta nada você isolar um alimento. Então eu vou comer, então é o alho, então é a couve, então é o limão, então não, é um conjunto de alimentos. Não adianta você priorizar um e depois comer de qualquer jeito a sua comida, né? Tem que ser os alimentos, eles precisam fazer parte da sua alimentação desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Alimentação de qualidade, porque senão você não chega no resultado de saúde, de bem-estar e que promove a perda de peso e o emagrecimento e a desinflamação do seu organismo. Então lá, falando, então tem a couve também, então couve, repolho roxo, repolho branco, o brócolis. Então alimentos também que precisam fazer parte de uma alimentação equilibrada. Então, ó, já falei, né, de vários alimentos aí para fazer parte do seu dia a dia. Frutas vermelhas. Mas frutas vermelhas custa muito caro, né? Amora, framboesa, cereja, custa caro, mas remédio também custa. E aí, quando você precisa de comprar um remédio, você não pensa no preço. Você precisa comprar remédio, você vai lá e compra, né? Eu costumo brincar assim, economiza no produto de limpeza, economiza no detergente, no sabão em pó, mas não economiza em alimento, gente, porque alimento é saúde, alimento é vida, alimento pode mudar o DNA da sua célula, ele pode determinar se você vai ter certa doença ou não, tá certo? Então, quando a gente fala de doença inflamatória, quando a gente fala de alguma inflamação e a obesidade entra nesse grupo aí, obesidade, intestino inflamado, fibromialgia, quando a gente fala de doença inflamatória, essa doença inflamatória, essa inflamação atrapalha no quê? Na qualidade do seu sono. Sabe quando a gente fala assim, tive um sono restaurador, ou eu preciso de um sono restaurador. Por quê? Porque quando a gente dorme, né, e dorme a noite inteira, isso não necessariamente preciso dormir 10 horas ou 8 horas, é um sono que te restaura. Então tem gente que precisa de muitas horas de sono para se sentir restaurado e tem outras pessoas que precisam de menos horas de sono, mas desde que essas horas sejam horas ininterruptas, né? Você deitou, dormiu, ficou lá 5 horas dormindo direto sem acordar. Quando você faz isso, o nosso organismo libera então a melatonina, que é um hormônio do sono, que é liberado no breu. Não adianta ter uma luzinha lá, porque essa luzinha já atrapalha no sono. E nem celular, e nem televisão, e nem nada. É sono para restaurar, é sono de breu mesmo, para liberar essa melatonina. Aí essa melatonina, como que ela funciona? Ela funciona como se fosse um scanner que vai passando no seu corpo durante o seu sono, reparando tudo que a gente estragou durante o dia.
Então aquela alimentação prejudicada, aquele estresse, aquela preocupação exagerada, né? Aquele mal-estar, tudo que a gente fez durante o dia que não foi legal, esse sono vem para restaurar. Só que no organismo inflamado é mais difícil de produzir melatonina. Por que é difícil de produzir melatonina? Fiz até um mapa aqui para explicar para vocês. Isso aqui é muito interessante. Então a gente precisa de melatonina para dormir. Tem pergunta, gente? Eu tô aqui, falei. A gente precisa de melatonina para dormir. A melatonina, para ter melatonina, a gente precisa produzir alguma coisa antes da melatonina, que é a serotonina. Algumas pessoas já ouviram falar que a serotonina é o hormônio do bem-estar, o hormônio que te dá aquela tranquilidade, aquele relaxamento, porque esse hormônio já vem te preparando para essa melatonina que vem para dormir. Ela transforma em melatonina para te dar uma boa noite de sono. E de 90 a 95% dessa serotonina, melatonina que te faz dormir, serotonina vem antes. Essa serotonina, ela parte dela é produzida onde? No intestino. Então, se tiver inflamação, já não tem produção. Outra coisa que atrapalha a produção da serotonina é o outro hormônio chamado cortisol. É aquele hormônio que sabe o hormônio de fugir do pitbull? Você dá de cara com o pitbull no meio da rua e a única opção sua é sair correndo, ou de um ladrão, ou de uma situação muito difícil. Na época lá, né, dos homens das cavernas, eles acordavam, né, depois de um grande período de hibernação, eles iam caçar, né? Caçar. E aí eles precisavam caçar e eles liberavam muito hormônio cortisol para poder sair a caça, porque eles não saíam a caça tranquilamente assoviando e encontrei uma caça, vou lá e pegar. Não, eles tinham que concorrer com vários outros animais para poder trazer a caça tranquilamente para casa, né, para casa deles. O que tomar para melhorar a imunidade? Limão pela manhã em jejum é realmente bom? É a Roberta que está perguntando. Tomar, como é que é? O que tomar para melhorar a imunidade? Limão pela manhã em jejum é realmente bom? Limão, ele é bom sim, limão, mas não de forma isolada também, né? Então o limão é rico em vitamina C, então limãozinho de manhã super bem-vindo sim em jejum, porque ele também já puxa também um pouco das impurezas da gordura do organismo. Se você fizer um shotzinho com um limão mais algumas gotinhas de própolis, melhor ainda para a imunidade, assim como todos os alimentos ricos em vitamina C. E ao longo do dia também uma alimentação equilibrada, tá? Então, voltando lá, o cortisol, então, quando o cortisol é liberado em grande escala, e a gente está vivendo muito isso agora, nesse momento de pandemia, né? É muita coisa, muita informação, esse novo normal deixa a gente muito mais em alerta, né, do que normalmente precisa. Então a gente libera muito mais cortisol, e esse cortisol faz o que? Bloqueia a serotonina. Se bloqueia a serotonina, bloqueia a melatonina e nada de sono, noite inteira fica lá rolando acordado. E alguns alimentos ajudam para arrumar isso tudo, né? Ajuda a promover melhor esses hormônios, né? Então, por exemplo, a gente precisa, isso assim, vamos pensar num bolo, né? O bolo é a melatonina.
Para a melatonina acontecer, para o bolo acontecer, precisa de ingredientes. Então tem vários ingredientes. Então tem o triptofano, que é um aminoácido, tem a serotonina, que é um hormônio. Então preciso disso. E como que faz para um desencadear o outro? Precisa de alimento, alimento certo, alimento de verdade, alimento da natureza. Então, por exemplo, nozes, né? Então, todas as famílias das castanhas, né? Super bons também consumir. Além de ser uma ótima fonte de gordura boa, também há alimentos ricos em fibras que ajudam no funcionamento do intestino e também tem esse composto, né? Que ele ativa o triptofano e vai ativar a serotonina, que vai ativar a melatonina. Um outro, então, as leguminosas que eu falei, então feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, todos esses. Carne um músculo, então a gente precisa assim de um bife de músculo, vai por dia, para já ter uma quantidade suficiente desse aminoácido que depois vai virar outros, né, outros benefícios que vai promover essa noite inteira de sono. O ovo, né, a gema do ovo também é riquíssimo nesse aminoácido. Então, gente, é assim. Não existe um alimento só capaz de promover ou de promover saúde ou trazer alguma doença. Não tem um alimento só isolado capaz de fazer isso. É um conjunto de alimentos. E também não é de um dia para o outro que isso vai acontecer, né? Então precisa o nosso organismo precisa de passar por uma programação. Então começa fazendo a parte da limpeza, a parte da desintoxicação, né, a parte da retirada das impurezas. E a hora que esse organismo estiver saudável é a hora que você começa a ver resultados. Resultados o quê? Melhora o sono, melhora o humor, melhora a pele, melhora a TPM, melhora os sintomas da menopausa, melhora cabelo, unha, enfim, e ainda perde peso, tá? Melhora a memória, concentração. Olha o tanto de benefícios que tem em uma alimentação saudável. E aí a pessoa fala assim, ai, mas é caro. Como eu disse, tem muitos alimentos que realmente são caros, assim como as frutas vermelhas, mas tem alimentos baratos, gente. Ovo, couve, tomate, sardinha, né? O próprio frango, uma carne, não é alimento caro, é alimento que dá para você comprar, né? Ai, quer dizer então que eu não posso mais comer pizza? Pode, mas a pizza ela não pode ser o alimento principal, né, do dia, o alimento assim principal da semana, e de fazer disso uma rotina. Então, por exemplo, se você sabe que você vai num churrasco ou vai comer pizza naquele dia, então que o seu almoço, né, geralmente se come pizza à noite, então que seu almoço seja um almoço bem de qualidade, bem equilibrado, que seu café da manhã seja bem legal também, que não tenha produtos industrializados, que não tenham produtos refinados. Aí você se prepara para poder comer a pizza. No dia depois que você comeu a pizza, também consome um café da manhã mais equilibrado, um almoço mais equilibrado também, porque aí você pode comer sua pizza tranquilamente. Diga. Por que alimentos como chocolate trazem uma sensação de bem-estar? Porque também por conta do próprios componentes do chocolate, né? Que tem esses benefícios, né? Que traz essa sensação, mas também precisa tomar cuidado se não é o açúcar, né? Então
quando é o açúcar traz essa sensação de euforia. Por quê? Porque o açúcar cai na corrente sanguínea e, né, é como se fosse um fósforo ali no meio da palha. Então, queima muito rápido o açúcar, porque é um carboidrato, então dá muita energia, né? Te explode de energia. Então aí dá aquela sensação de euforia, e aquela sensação de você querer mais, porque dá uma sensação boa, né? Então, comece a consumir um chocolate com menos açúcar, vai devagar, vai por um 20%, depois 40%, 50% de cacau, vai devagar. Você vai ter ainda essa sensação de alegria, de euforia com o chocolate, porque são compostos próprios do cacau também. Tem algum suco que sirva para desintoxicar? Então, tem os sucos verdes, né? Os famosos sucos detox. Então, por exemplo, uma folha de couve enrolada com maçã, né? Você pode fatiar a maçã, colocar na folha de couve, enrolar e já deixar assim congelada. Aí você pode colocar limão, gengibre, pepino, salsinha. É gostosinho? Depois fica. Com o costume ele fica, você nem percebe mais, mas vai aos poucos, vai com couve e maçã primeiro e depois você coloca os outros ingredientes. Mais alguma pergunta? Gente, viu como assim a parte de alimentação e nutrição ela é riquíssima, ela é muito vasta, dá pra gente ficar aqui assim horas e horas conversando sobre isso. Dicas e receitas tem um monte, né? Depois vocês entram no meu Instagram, Renata Sarmento, porque ali eu dou dicas diárias de alimentação e nutrição, tiro dúvidas, tô fazendo uma série de vídeos de tira dúvidas, vindas até dos meus próprios pacientes. Então eu tô gravando essas dúvidas e colocando lá no meu perfil do Instagram para vocês assistirem e ficar com essas dicas. Mais uma do Kleber Sarmento. O consumo excessivo de café pode trazer que tipos de problemas à saúde? Então, depende, né, do consumo desse café. Um bom café, ele tem muitos benefícios para a saúde. E hoje nós temos cafés de muita qualidade, que tem assim o preço um pouco mais elevado, sim, mas são cafés bons, que não tem mistura. Café que faz mal é o café que tem um monte de mistura, que a gente nem sabe o que tem dentro. Esse café, às vezes, você sente azia, né? Aquela queimação, aquela sensação ruim, porque vem de um café que tem muitas misturas, muitas coisas ali dentro que eles fazem, que a indústria faz ali para render, enfim. Né, a cafeína, então tem pessoas que têm problemas com a cafeína. Eu, por exemplo, já me ataca a labirintite, desencadeia algumas coisas, mas o café sim traz muitos benefícios, inclusive ele também é um antioxidante, um anti-inflamatório importante para a saúde. Temos mais perguntas? Então, o que eu costumo dizer, né? Muitas vezes o que a gente tem dentro da nossa casa é uma farmácia natural. Muitas vezes, claro, você precisa recorrer aos remédios, sim, com toda certeza, né, para aliviar a sua dor, para tirar aquele sofrimento de imediato, seja o remédio que for, né, a gente precisa dele sim, mas também podemos buscar isso na alimentação. Chocolate meio amargo é menos prejudicial? É menos prejudicial. Chocolate mais pro amargo é porque ele está mais próximo
do cacau, está mais próximo de ser natural, ou seja, ele tem menos açúcar. Então, como eu disse, né, o consumo elevado de açúcar pode trazer vários problemas. E a indústria alimentícia tem, assim, os produtos industrializados, eles contêm muito açúcar, né? Então, mas eu consumo light. Então, para ser light, eles tiram uma coisa e colocam outra, né? Imagina você tomar lá uma Coca Light, quer dizer que não tem açúcar? Né? Imagina, tem um outro tipo de açúcar, né? Adoçante, que também é um produto industrializado, que também entra em tudo aquilo que eu falei. Então, é assim, o açúcar ele precisa tomar bastante cuidado com ele, ir retirando aos poucos, principalmente o açúcar de adição, porque como a gente não consegue tirar o açúcar dos alimentos industrializados, a gente então começa a tirar o açúcar de adição. Então, ir reduzindo o açúcar do café, bem aos poucos, ir reduzindo o açúcar do bolo, por exemplo, quantos de açúcar você coloca no seu bolo, no suco, né, nas sobremesas, vai reduzindo aos poucos. O nosso paladar, para ele se acostumar com a ausência do açúcar, ele demora cerca de 20 a 30 dias. Então, é possível. Nós fizemos esse teste, né, em casa já há alguns anos e hoje, né, a gente já consome bem menos açúcar, tanto no bolo quanto no café, nem usa mais, nas bebidas, é muito pouco mesmo a quantidade de açúcar. Perguntas? O que tomar para limpar o fígado? Então, precisava de mais detalhes. É gordura no fígado, deve ser uma gordura no fígado, né? Então, precisa avaliar, né? Se a gordura no fígado, né, é uma esteatose hepática, precisa avaliar o grau disso daí. Porque se for um grau muito elevado, então precisa entrar com algum tipo de medicamento. Mas essas preparações com suco detox, né, é também uma um bom alimento para fazer essa limpeza. Mas lembrando, precisa de ter uma orientação nutricional, precisa ou do médico ou de uma nutricionista para fazer essa avaliação. Mais uma do Kleber. O consumo diário de ovos no café da manhã pode ser prejudicial à saúde? Para que tipos de doenças não seria indicado? Então, ovos de manhã é um excelente alimento para consumir no café da manhã. Excelente alimento. Antigamente, o ovo ele era dito como vilão, né? Como um alimento vilão do carboidrato, do colesterol alto, era prejudicial, enfim. Hoje, depois de muitos estudos, viu que não é bem assim. Então, o ovo ele pode ser consumido no café da manhã. É claro que tudo é com moderação. Então, por exemplo, como que você prepara o ovo? Né? Então, se você coloca lá 3 colheres de manteiga, né, para fazer o ovo, então, cadê, né? Então, não é por aí. Ou assim, mergulha no azeite ou frita, sabe? Quando você frita o ovo, que você pega o óleo assim, joga por cima, assim. Então, não é isso. Então, como que faz o ovo? Então, coloca o ovo lá com uma sujeirinha de manteiga ou de azeite, né? No fundo da frigideira, e você vai mexendo o ovo ali para consumir de manhã. Em casa, eu costumo colocar também uma colher de sopa de leite, porque aí fica um ovo bem cremoso, cozinha junto e assim não precisa daquele tanto de óleo, sabe aquele ovo mexido de hotel? Então, foi aí que eu aprendi como eles fazem. Eles colocam leite, eles não colocam um monte de gordura e óleo, não. Eles colocam leite, muitos colocam até água mesmo, fazem tipo um cozido mexido. E pode ser consumido sim. Agora, se você está num grau de obesidade muito grande, com muita gordura,
com colesterol elevadíssimo, aí precisa ter um pouco de cautela. Então precisa de uma orientação nutricional para avaliar a quantidade de calorias para ser ingerida nesse café da manhã. Tapioca é uma melhor alternativa do que o pãozinho francês? Sim, sim e não. Vou explicar. É assim, quanto menos ingrediente tiver um pão, melhor. Então, por exemplo, se você consome muito pão de forma industrializado, você lê o rótulo lá, vai ter, sei lá, 10 ingredientes, não sei, tá? Mais ou menos 10 ingredientes. Enquanto o pão francês tem no máximo 4 ingredientes. Então, se é para fazer uma transição do pão de forma para um pão francês, então ok você comer o pão francês. Aí a próxima transição pode ser do pão francês para a tapioca, eventualmente. Mas aí como que eu ensino a comer tapioca? A tapioca é o que, gente? A farinha de mandioca pura. A mandioca é um carboidrato. Carboidrato vira rapidamente açúcar na corrente sanguínea e eleva, pá. Então, como é que faz para ele ficar mais funcional, mais interessante? Então, eu aconselho a você colocar, enquanto você está fazendo a tapioca lá na frigideira, naquele momento que você joga a farinha de tapioca, você coloca também sementes de chia ou de linhaça, né? Porque além de ser fibra, ela também, aí por ser fibra, ela leva o açúcar mais lentamente para a corrente sanguínea, então não sobe demais. E também aumenta a saciedade. Então, ao invés de você comer 5 tapiocas no café da manhã, uma você vai ficar ótimo. E uma fonte de proteína. Então, uma tapioca com ovo mexido e um queijo branco, fechou. Café da manhã, perfeito. O suco detox toma em jejum e quantos dias toma? Sim, pode ser tomado em jejum e pode ser tomado também à noite, como uma última refeição. Quando você for fazer o suco detox, procura ver a sua tolerância com isso, porque ele pode também dar um desconforto abdominal. Por que isso? Porque a quantidade de fibras é muito grande, às vezes você não está acostumado e pode dar problemas. Então, se você sentir isso, coe o suco, ou então você tira o talo da couve, sabe aquele talinho durinho? Só deixa as laterais, tira todo aquele miolo, para você não sentir tanto desconforto. Pode ser tomado então de manhã, em jejum, ou à noite, como uma última refeição, e você pode consumir todos os dias se você quiser, até você enjoar. Mais perguntas? Quanto tempo aí que nós estamos aí, gente? Só para ter um controle. 48 minutos. Tá. Então, gente, mandem mais perguntas, se vocês tiverem dúvidas sobre isso. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui para falar para vocês. Então, a importância, né, de descascar mais, né, e desembalar menos, né? Isso é uma frase que tem que ficar gravado para quem busca saúde. As pessoas hoje, elas sabem tanto de alimentação e nutrição, elas sabem muito, elas buscam informação, elas leem, elas elas sabem o que é alimentação saudável. Em contrapartida, um outro cenário, né, de pessoas cada vez mais doentes, mais obesas, mais com doenças tanto psicológicas, né, doenças emocionais, quanto doenças físicas. Então, precisa avaliar tudo, né, porque tem até estudos que relatam que a depressão, né, ela pode vir, né, de uma dor crônica que a pessoa já nem fala mais, porque ela já associou que é uma depressão, e que pode ser tratado com alimentação, limpa,
uma alimentação de qualidade, com a feira, né? Trocar, às vezes, as prateleiras do supermercado pela feira, muitas vezes é o melhor caminho, tá bom? Que mais? Gente, o tomate, né? Eu queria muito falar do tomate para vocês, né? O tomate, ele também é um excelente precursor dessa serotonina, que depois vai virar melatonina, que é o hormônio do sono. E daí o tomate, como é que prepara, né? O tomate prepara com ele quente, né? Quando o tomate é quente, ele libera mais substâncias, mais compostos bioativos que favorecem a saúde, por conta do azeite, né? Que aí o azeite entra em contato com o tomate e ele é absorvido melhor no organismo, né? Por conta de ser lipossolúvel, então os dois juntos são excelentes para a serotonina também. Diga. Boa noite, tenho uma filha de 2 aninhos e ela gosta muito de suco, então eu dou para ela o suco de soja, às vezes deixo ela tomar um pouco a mais. Tem algum problema? Então, esse suco que você dá é um suco de caixinha, é um suco industrializado, é suco natural? Para a criança de 2 anos, é sempre melhor o suco natural. Aliás, é sempre melhor a fruta do que o suco. Então, se você já está dando suco industrializado, cuidado, né? Dá uma pausa, faz um intervalo, assim, um dia dá um suco, mas procura dar mais fruta, né? Porque é muito novinha para já entrar com os produtos industrializados. Então procura ir fazendo as trocas, né? É sempre melhor a fruta, porque a fruta tem tudo que ela precisa, né? As vitaminas que ela precisa, os minerais, ali tem as fibras, né? Vinda dos bagaços, da casca, e quanto o suco, ele retira um pouco isso, e se for suco industrializado, menos ainda. Tá, então só me diz aí se é suco de fruta ou suco industrializado de soja, né? Então aí precisa, é melhor dar uma pausa e vai retirando aos poucos, né? Se ela já está acostumada, né? Ele ou ela, não sei, já está acostumada a tomar todos os dias, vai tirando devagarzinho, vai apresentando o suco de fruta e depois a fruta mesmo, né? Para essa idade é sempre melhor o que é mais natural. O que mais? Então, assim, para quem tem problemas também, que não dorme bem, problemas de insônia, então os alimentos como couve, repolho roxo, o brócolis à noite, como uma última, né, como próximo, né, do horário de dormir, ali no jantar mesmo, é excelente. Também o kiwi, né? Já ia me esquecendo do kiwi, né? Comer um kiwi 2 horas antes de dormir também ele ajuda bastante a liberar esses hormônios para que você tenha uma excelente noite de sono, um sono restaurador. E também eu costumo falar para os meus pacientes, né? Sobre a higienização do sono. Gente, o sono ele faz parte dos itens para regular o metabolismo, né? Com o metabolismo bagunçado, não tem nada o que fazer, nem quanto a arrumar a saúde, nem para perda de peso. Então, o sono é um desses itens. Então, um sono tranquilo, né? Um sono que você já começa a se preparar para ele. Então, tomar um banho próximo do horário de dormir, um banho não tão quente. Depois,
se livrar aí das redes sociais, da luz do celular, da luz da TV, né? Essa luz realmente que faz o bloqueio da liberação da melatonina. Óleos essenciais, né? Então o óleo de lavanda, por exemplo, que você pode passar na sola do pé das crianças, né? Ou sua mesmo, de adulto, pode passar óleo de alecrim, ou óleo de lavanda, ou colocar o óleo no difusor, umas gotinhas no difusor e deixar na casa, deixar no quarto, né? E já ir respirando aquela essência, né, do óleo. Isso também tranquiliza, né? Oração, meditação, o silêncio, tudo isso para ajudar aí no seu sono. Agora, se for algo crônico mesmo, um sono assim, uma insônia assim que realmente te atrapalha, aí precisa entrar com a suplementação da melatonina, que aí é prescrição, né, do médico ou da nutricionista, para que você tome, né, pela boca mesmo, e aí te ajuda também nesse processo do sono, porque é muito ruim, muito triste a insônia. Quem vive isso sabe como é difícil passar uma noite inteira em claro, depois o dia todo fica estranho, fica bagunçado, aí vem estresse, aí vem a procura por alimentos não favoráveis, então é bastante complicado. Bom, é isso, né? Já podemos encerrar. Produção. Então é isso, gente, assim, eu espero que eu tenha esclarecido, que eu tenha ajudado vocês, né, com esse momento, né, com essa live. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, né, pergunte, entre em contato comigo. Meus contatos tem lá no meu Instagram ou no meu Facebook, tem vídeos no YouTube também, sempre Renata Sarmento, nutricionista. E é isso, tá? Então fiquem todos com Deus, tenham uma excelente noite, durmam bem, já começam a fazer uma higienização do sono a partir de agora, e fiquem todos com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau, muito obrigada.